Manuel Ferraz de Campos Sales. Nascido em 15 de fevereiro de 1841 na cidade de Campinas. Em 1863 se tornou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo. E logo em seguida já ingressou no Partido Liberal. E além de advogado, também foi político e criador do Partido Republicano Paulista. Assim marcando sua carreira com a presidência do estado de São Paulo e em seguida assumindo o posto de quarto presidente da República. Em sua carreira política, Campos Sales ficou conhecido como um republicano histórico, vindo a assumir em 1867 o cargo de deputado provincial, em 1872 o de vereador e em 1881 novamente o de deputado provincial. Em 1885 foi deputado geral e em 1889 voltava a ser deputado provincial. Quando foi proclamada a República, Campos Sales foi nomeado como ministro da Justiça por Deodoro da Fonseca. Nessa oportunidade, promoveu a criação do casamento civil e começou a elaboração de um Código Civil. Além disso, substituiu pelo Código Penal o antigo Código Criminal do Império. Neste período, também trabalhou no projeto de lei sobre crimes de responsabilidade do presidente da República. Em 1891, foi eleito senador, mas renunciou ao cargo em 1896, pois se tornaria presidente do estado de São Paulo. Em março de 1898, foi eleito presidente da República. Governou até 1902 e elegeu seu sucessor, o conselheiro Rodrigues Alves. Seu nome chegou a ser até cogitado para as eleições de 1914. Porém, em 28 de junho de 1913, ele acabou falecendo repentinamente. A cultura do Campo de Sales, assim como de muitas áreas rurais do Brasil, era caracterizada por uma agricultura diversificada e uma forte ligação com as tradições locais. Historicamente, essa região, situada no interior de São Paulo, foi marcada pela produção de café, que se tornou uma das principais atividades econômicas a partir do século XIX. Além disso, a criação de gado, a produção de milho, feijão e outras culturas alimentares também eram comuns. A cultura de Sales era formada pela agricultura familiar, que era uma prática comum com pequenos agricultores que cultivavam seus alimentos para a subsistência e para a venda em feiras locais. Sobre festas e eventos locais, a comunidade costumava realizar festas tradicionais, como a festa do peão de boiadeiro, que celebra a cultura sertaneja e atrai visitantes de outras regiões. Também havia eventos religiosos, como as festas de santos padroeiros, também comuns. Sobre a música e a dança, a música era sertaneja. É uma parte importante da cultura local. Eles participam de festas com música ao vivo e as danças tradicionais, como a quadrilha, são populares nas festas juninas. Sobre a culinária, era rica e diversificada, refletindo os ingredientes disponíveis na região. Então eles tinham pratos típicos como feijão tropeiro, polenta e comidas feitas com milho, além de doces caseiros como compotas e bolos. O artesanato local pode incluir itens feitos de palha, madeira e cerâmica, e era uma forma de expressão cultural, e também uma forma de sustento para algumas famílias. No governo de Campos Sales, é importante entender o contexto econômico que o Brasil se encontrava nessa época. Campos Sales assumiu o Brasil em um período de graves dificuldades financeiras, e uma delas seria a instabilidade econômica, que ocorreu logo após a proclamação da República, chamada de crise do enchilamento, e também de uma alta dívida externa. E para tentar consertar essa situação, ele fez um acordo, que significa empréstimo de financiamento. E esse acordo foi feito com bancos estrangeiros, principalmente da Inglaterra. E graças a isso, o Brasil teve mais tempo para pagar o que devia com juros menores, mas em troca o governo teve que cortar muitos gastos e aumentar os impostos. Essas medidas, feitas por Campos Sales, ajudaram a reduzir a inflação e estabilizar a moeda, mas isso fez com que houvesse um aumento no desemprego e corte de investimentos, já que foram feitas à custa da população. As ações de Campos Sales. Elas se concentraram em recuperar a situação econômica do Brasil, que foi prejudicada pela política do encilhamento do governo anterior de Prudente de Moraes.
Algumas ações que nós podemos citar são a política dos governadores. Campos Sales fez um acordo com os governadores dos estados. Basicamente, o governo federal ajudava os estados e, em troca, os governadores apoiavam o presidente no Congresso. Isso fortaleceu o poder das elites regionais, especialmente as mais ricas. Segundo, a crise econômica e ajuste das contas. O Brasil estava com muitos problemas financeiros, como dívidas altas e inflação. Para resolver isso, Campos Sales fez um acordo que renegociou a dívida do Brasil com bancos estrangeiros. Para isso, ele precisou cortar gastos do governo e aumentar impostos, o que ajudou a controlar a dívida, mas prejudicou os investimentos em áreas sociais. Terceiro, organização da dívida pública. Com o acordo financeiro, o governo conseguiu equilibrar as contas públicas, reduzindo a dívida e organizando melhor as finanças do país. No entanto, essa medida teve um custo, pois menos dinheiro foi investido em melhorias para a população. E por último, podemos citar a centralização do poder. Para garantir o controle sobre o país, Campos Sales tentou diminuir o poder de grupos que pudessem atrapalhar seu governo. Ele conseguiu fortalecer o poder federal, mas também deixou o controle do país nas mãos de poucas famílias ricas, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. Algumas rebeliões que ocorreram durante o mandato de Campos Sales, que foi entre 1898 a 1902. Bom, dentre algumas rebeliões, ocorreu a dos imigrantes italianos. Foi quando os imigrantes eles protestavam contra a exploração que eram submetidos pelos fazendeiros, e em alguns casos houve até assassinato pelos mesmos. Também ocorreu a rebelião de Longarete, que foi quando o assassinato do fazendeiro Diogo Sales ocorreu. E Diogo Sales era irmão do presidente, Campos Sales. Esse fato ocorreu em 3 de outubro de 1900, na atual Analândia, que se localiza em São Paulo, e envolveu o filho do fazendeiro, que tentou abusar de 3 irmãs de um colono italiano.